Bom dia, boa noite, espero que todos estejam bem, prontos para iniciar nossa nova jornada formativa, essa aqui que vai falar sobre rede, vai falar sobre o conceito da infância e nós vamos falar sobre a política da infância. E aí nós teremos que fazer vários videozinhos para discutir um pouco aquele texto, né? E complementar as nossas conversas que nós fizemos primeiro para um diálogo textual e agora teremos aqui o vídeo para fazer essa complementação e trazer essa compreensão, mais elementos para a nossa jornada. Essa primeira jornada formativa, eu vou tratar sobre a história dos desafios da infância, que é histórico, vem lá de trás. E quero registrar também que a jornada formativa, ela é um projeto viabilizado com o Fundo da Infância do município de Itapuá. Então, muito obrigado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município de Itapuá. Espero que vocês apreciem e contribuam conosco no final da jornada, no final desta semana, no nosso encontro virtual, para trazer dúvidas, críticas e a gente poder aprimorar mais ainda a nossa jornada. Vamos começar? Então, dado início, vamos falar um pouquinho da infância e adolescência no Brasil, mas na verdade é no mundo. Essa apresentação que eu estou utilizando agora, ela foi uma apresentação usada na Conferência Municipal da Criança e Adolescente aqui mesmo de Itapuá, Santa Catarina. E eu gostaria de tratar sobre as estratégias e ações sociais, respostas do Estado e da sociedade sobre as problemáticas que envolveram a infância ao longo dos séculos. Costuma-se dizer que a sociedade de hoje, essa juventude está perdida, mas na verdade a gravidez indesejável, abandono de crianças, delinquência juvenil, crianças vitimizadas, drogadição nas ruas, crianças deficientes, no sentido que ser um desafio social, no sentido da inclusão, é algo muito antigo. Muito antigo, e na medida que as sociedades elas eram mais brutalizadas, se nós formos olhar lá para a antiguidade, as soluções que essa sociedade trazia também eram brutalizadas. E à medida que há uma evolução social, e acredite, há uma evolução social sempre, a gente pode às vezes não conseguir perceber num espaço de vida de um ser humano de 50, 60 anos. Mas, à medida que as gerações vão passando, há uma evolução moral humana. E com isso você pode perceber essa evolução nas soluções e nas estratégias, nas percepções, na sensibilidade das pessoas. Se você pensar há 30 anos atrás, o que é um espaço relativamente muito curto, se um marido batesse na esposa, há 20 anos atrás, o marido batesse na esposa, muitos virariam o rosto para outro lado e diriam, não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Da mesma forma, se uma criança fosse espancada na rua, se um cachorro fosse chutado, né, imagina, não, o cachorro é dele, deixa ele chutar. Faz isso hoje. Só para vocês perceberem que em 20 anos nós já temos algumas mudanças de sensibilidade. Sim, muita gente ainda vira o rosto. Para a mulher espancada, para a criança vitimizada, para o cachorro surrado. Mas muita gente já não vira mais. Que soluções, então, para essa questão da gravidez precoce, da delinquência infanto-juvenil? Que soluções foram encontradas? Que estratégias foram utilizadas pelos estados? Vamos citar aí a sociedade grega e a sociedade romana. Os gregos criaram as sinossages, que eram uma espécie de abrigos para os enjeitados, tanto crianças quanto adultos, leprosos, mendigos e crianças enjeitadas, expostas. Exposto aqui, gente, é no sentido romano da palavra. Exposto quer dizer aquele que foi deixado de mão, está exposto, certo? E a coluna lactária. A coluna lactária talvez seja um exemplo mais emblemático de solução, de estratégia para a questão do abandono de crianças. Então, a coluna lactária
era um espaço destinado numa praça romana, num espaço público, então era definida lá aquele lugar, aonde as pessoas poderiam livremente deixar as crianças que não quisessem mais, né? Normalmente crianças recém-nascidas, crianças de colo, que por uma questão econômica não pudessem criar, ou pela razão que eu fosse. Às vezes a criança nascia com deficiência, né? Então eram sociedades que perseguiam muito. Quem assistiu os 300 de Esparta, né? Você sabe que havia ali um padrão estabelecido para o que se desejava do cidadão ateniense, do cidadão espartano. Então eles simplesmente sacrificavam, por exemplo, a sociedade espartana sacrificava a criança PCD, jogava do penhasco, pronto, acabou, não tem mais criança com deficiência. Era assim que eles trabalhavam. E a coluna lactária também é uma forma muito bruta de resolver, de solucionar essa problemática, esse desafio da criança PCD, da criança que não queria, que a família não queria por alguma razão, seja ela qual fosse. Então, o transeunte que tivesse com essa criança passaria por esse local sem sofrer nenhum juízo de valor, sem ninguém apontar o dedo e dizer para ele alguma coisa, ele poderia deixar ali a criança. Neste local havia um escriba, um tabelião, um funcionário público que se encarregaria de registrar essa criança caso algum outro transeunte manifestasse interesse, passasse por ali e dissesse: opa, tem uma criança ali lindinha, acho que dá para aproveitar como filho ou como escravo. Então, é minha propriedade, eu preciso de um termo de propriedade, o escriba dava conta da propriedade e saía lá o cidadão feliz. Ficava feliz o cidadão que se livrava da situação a qual ele entendia como indesejável, ficava feliz o cidadão que ganhava ali uma criança para poder criar ou poder mandar. E assim era a coluna lactária. E aquela criança que ninguém manifestasse desejo de criar ou pegar para si. O que acontecia com essa criança? Ficava na rua mesmo, lá o funcionário dava horário dele e ia embora para sua casa, cuidar dos seus afazeres e, enfim, a criança ficava lá e os animais davam fim na criança. E resolvido. Ou seja, sacrificava-se também, assim como fizeram os gregos, né, com as crianças indesejáveis, jogando através dos penhascos, também se sacrificava de certa maneira, indiretamente, mas se sacrificava se abandonando aí na coluna lactária. Bem terrível essa solução. Mas isso mostra, gente, olhem, reparamos aqui, estamos falando aqui de 1000 anos, 500 antes de Cristo, ou até mesmo na época de Cristo, também ainda se praticava a coluna lactária. À medida que a sociedade, a civilização foi expandindo o seu código moral, o mundo cristão, e aí nós já estamos falando da Idade Média, não da Baixa Idade Média, mas da Idade Média ali, a partir de 1200, 1400, começaram os primeiros movimentos com a Roda dos Expostos, a famosa Roda dos Expostos, expostos novamente no conceito romano, do direito romano. Então aquele que era exposto porque estava em exposição, não estava protegido, não estava acolhido pela sua família. Então ele foi exposto pela própria família, ele foi colocado lá à disposição. E essa criança, o mundo cristão, ele trouxe essa Roda dos Expostos, que era um passaprato, como vocês podem ver nessa foto. Essa foto é uma Roda dos Expostos de um convento em Minas Gerais, então é no Brasil, lá em 1843, foi inaugurado, foi colocado na parede, uma Roda dos Expostos. Então ele era um passaprato, já costumo dizer, um tambor, como vocês podem observar, que é giratório. Então o cidadão que não quisesse essa criança por alguma razão, às vezes em defesa da honra da família, até um propalada honra da família, ou então por questões econômicas, deixava a criança ali naquele tambor, naquele recipiente, fechava a portinhola para aquela criança não ficar à mercê de animais, não ficar à mercê das chuvas, batia lá uma sinetinha, normalmente havia uma sinetinha, um sininho,
para avisar alguém de dentro que deveria buscar essa criança e rapava o pé. Então se garantia o anonimato dessa família que não queria a criança dessa maneira e ao mesmo tempo garantia-se também a sobrevivência dessa criança, o cuidado dessa criança. Neste sentido, a Rota dos Expostos é uma evolução muito grande se compararmos com a coluna lactária. Vocês podem ver que não está se sacrificando mais a criança. Por outro lado, como é que essa criança se desenvolvia? Ela se desenvolvia junto com outros enjeitados sociais. Então ali muitas vezes, naquele mesmo ambiente, haviam mendigos, leprosos, pessoas que perdiam condições da sua subsistência, porque às vezes perdia braço, perdia perna. Então essas pessoas todas no mesmo ambiente. Não havia uma preocupação necessariamente com a educação. Nós estamos falando aqui da Idade Medieval, onde muito poucas pessoas sabiam realmente ler. Uma grande maioria da sociedade não sabia, inclusive pessoas ricas não sabiam ler. Eram poucas pessoas que tinham acesso. Então, eram crianças que iam trabalhando para poder sobreviver. A própria igreja os colocava para trabalhar. E assim vai se indo. Melhor ainda que no caso da coluna lactária, porém ainda com suscetível aí a algumas críticas essa estratégia da Roda dos Expostos. Aqui no Brasil particularmente, nós temos uma outra característica, uma outra estratégia que vive até os dias de hoje. Hoje a gente não tem mais a Roda dos Expostos, mas hoje nós ainda temos, já foi muito mais forte, é bem verdade, isso está decaindo com o passar dos anos, mas ainda temos uma outra instituição, uma outra cultura nas nossas famílias, que é o famoso pegar para criar. Desde o Brasil colônia até hoje, desde os tempos coloniais, a sociedade brasileira sempre foi muito agregadora. Então nós somos, diferentemente das famílias europeias, diferentemente das famílias norte-americanas, nós temos nas nossas famílias aquela coisa do agregário. Então, aquele menino é filho da empregada, mas vive junto com a gente, a empregada é como se fosse da família. Não recebe herança, mas é como se fosse da família. Tá entendendo? Então, todo mundo é meio considerado família, Todo mundo tá ali em volta, prima é família. Na sociedade americana, não. Família mesmo, quem se encontra pro Natal, podem reparar nos filmes, nos documentários. Quem se reúne para um Natal é necessariamente o pai e os filhos. E deu. O avô vai se buscar lá no asilo. Olha os Simpsons, o desenho dos Simpsons. Vai se buscar lá no asilo. E depois que terminou a festa, devolve. Mas não tem tio, não tem outras pessoas assim. Não tem essa multiplicidade que a família brasileira tem. Se você for buscar na sua árvore genealógica, você vai encontrar, por exemplo, com certeza, algum ancião, alguma anciã que em algum determinado momento da sua vida, por se ver viúva, sozinho, pegou de repente um jovenzinho, uma jovenzinha para criar, para dar uma subsistência, uma criança pobre que vai ficar aqui aos meus cuidados, mas também essa criança vai me dar cuidados, vai me olhar nos meus tempos de senilidade. Então há uma relação aí que não é necessariamente uma relação filial, mas uma relação de cuidado. Até hoje nossas famílias fazem a famosa adoção à brasileira, que também de certa maneira é um pegar para criar. A família não dá conta. Eu já, na época que eu trabalhei em abrigo, quantas famílias eu já não atendi que os pais que estavam ali com aquela criança que em algum momento teve um rompimento de vínculo, você vai observar, não eram pais de fato. Era uma vizinha, eu tive um caso que era assim, a vizinha ficou com a criança porque aquela criança se dava muito bem com os filhos naturais dessa vizinha e ela era amiga da mãe das crianças e a mãe das crianças resolveu tentar a vida novamente para outra parte do país da qual ela fazia parte e não podia levar a criança de colo com ela, porque por questões de subsistência. E assim ficou ali, foi sendo criada. Agora, esse quadro da época do Brasil colonial, ele traz, que é um retrato da sociedade brasileira, ele traz uns elementos bem interessantes. Ele mostra uma família abastada
que ao mesmo tempo que ampara, né, dá comida a uma criança pobre, a criança come no chão, come migalha, come sobra. Então a criança que é pega para criar muitas vezes não recebe herança, não é tratada como filho. Não, esse ali é o filho ilegítimo, né? O filho não natural. Isso nos dias de hoje já foi rompido, mas até então, até muito poucas décadas atrás, era algo muito natural, que haveriam filhos e filhos. E em 1927, ainda falando de Brasil, vem o Código Melo Matos. O Código Melo Matos, ele já é ele vem substituindo as ordenações filipinas, os códigos filipinos e códigos manuelinos. Mas ele herda destes códigos portugueses que valiam no Brasil colônia uma lógica da exceção. Ele se dirige à criança e o adolescente, que não eram conceitos que nem existiam na época, a crianças e adolescentes que estavam em desvio de comportamento ou em desvio de situação. Então, em desvio de situação é a criança abandonada, porque em tese nenhuma criança deveria ser abandonada. O Código Manuelino já determinava, por exemplo, que aquele que abandonasse o seu filho poderia ser degredado de Portugal. Degredado de Portugal. Normalmente viria para cá, para o Brasil. Viria para cá. E também a questão do desvio, né? Então o adolescente em desvio, aquele jovem, aquele que estivesse em desvio, que estivesse roubando, que estivesse surrupiando, esse também sofria sanções. Só que uma coisa muito interessante, isso valia tanto para adultos nas colônias portuguesas, estamos na Idade Medieval portuguesa, e aí inclui o Brasil, os códigos manuelinos, eles tinham a previsão de prisão, mas não havia aparato para dar conta por prisão. Porque normalmente em casos envolvendo crianças e adolescentes, envolvendo menores, eles acabavam punindo com suplícios. Então, poderia-se dar uma surra muito grande, poderia se colocar numa situação vexaminosa, poderia se torturar essa criança, esse adolescente, na medida do seu estágio de desenvolvimento, né? Quanto mais desenvolvido, maior seria o suplício, maior seria a tortura. Poderia ser, inclusive, até mutilar essa criança, cortar uma mão, no caso de um roubo, umas coisas assim. Então era uma sociedade muito bruta, mas ela também queria dar uma resposta muito rápida. Ela não acreditava, a sociedade portuguesa não acreditava num instituto correcional. Então esses códigos manuelinos, eles estavam muito focados no resolver na hora. E se não resolvia, a solução era degredo, preferencialmente para o Brasil. Passava a ser um problema do Brasil. Mas lá em Portugal estava tudo lindo e maravilhoso. E em 1927 a gente cria um código novo aqui, que é exclusivamente brasileiro, pensado para a realidade brasileira. Ele herda essa ideia da exceção, então ele é dirigido tanto a criança que está abandonada, o aspas, coitadinho, e também é dirigido ao adolescente que está em desvio de conduta, né? Roubando, fumando, se drogando. Então ele trazia esse olhar também. Ele não falava, ele não se dirigia para crianças ricas, bem-nascidas, brancas. Ela normalmente se dirigia a crianças negras, a crianças pardas ou ao branco pobre. Era a lei específica, ela tinha um carimbo para onde ela ia ser aplicada. E também ela encarava essa criança, esse menor, né, para uma lógica de objeto de intervenção do Estado, objeto do direito. Ele não era sujeito de direito, ele era objeto do direito. Então ele não tinha que achar nada. Um objeto, fazendo uma metáfora, se eu pegar aqui o meu celular e colocar ele num outro lugar, eu não pergunto para o celular o que ele acha. Eu simplesmente o desloco, porque ele não tem que achar. O Estado determina e assim ele vai. Ele não tem direito à ampla defesa e contraditório. Ele não, simplesmente o juiz disse que ele vai dali para cá e pronto. Ele não tem direito a um advogado. Esse era o Código Melo Matos. Então eles eram... Mais um detalhe cultural,
e aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês. O Código Melo Matos, como vocês podem observar, ele é de 1927. Mas a Roda dos Expostos continuou acontecendo na prática até 1950. 1950 e lá vai Pedrinha. Então é interessante esse dado, porque significa o seguinte, gente. O Código Melo Matos, ele não reconhece o dispositivo da Roda dos Expostos. Ele diz que é função do Estado dar conta dessa criança que foi abandonada, não mais de casas religiosas. E que haveria um formato para entregar essa criança ao Estado. Haveria um rito a ser seguido. Mas como as pessoas, essa ideia do anonimato da Roda dos Expostos era algo muito que seduzia, a Roda dos Expostos ainda continuou sendo um dispositivo muito presente. Tanto que ela perdurou, após a sua extinção legal na letra, ela ficou mais 20 e poucos anos acontecendo. E isso serve de reflexão para nós, no sentido seguinte, não é porque eu mudo a letra da lei que muda a realidade. Mas a mudança da letra da lei permite acionar um mecanismo, vai rodar a máquina social para que ela mude com o passar das gerações. E são mudanças culturais, mudanças da forma pensamento, da forma como eu encaro. Então, novamente, à medida que a sociedade evolui, evoluem-se as soluções, evoluem-se as estratégias. Olha que interessante isso. Muita gente que é detrator, né, que é crítico do Estatuto da Criança e do Adolescente, do atual Estatuto da Criança e do Adolescente, fala assim, não se faz nada com o adolescente infrator, né, com aquele que está em conflito com a lei. Na verdade, se faz, gente. O Estatuto prevê. Às vezes falha não o Estatuto, porque previsão há. O que às vezes falha é na aplicação, porque assim como falta vaga de CI, também falta vaga de CASE. Falta vaga do CASE, falta vaga do CASEP. Falta vaga nos serviços de medidas socioeducativas. Não tem equipes completas, não tem equipes suficientes. E aí eu acho interessante, porque à medida que as pessoas elas questionam o estatuto, mas não questionam o aparelhamento do Estado, inclusive dizem que o Estado tem que ser menor, mas ninguém quer pegar o problema para si, no caso das vagas de CI, que é o exemplo que eu dei, ninguém questiona a lei, que diz que tem universalização do ensino, que tem direito à primeira infância, né? Que a criança tem que ser acolhida, que tem que receber a estimulação, a educação, o olhar, o cuidado da rede, desde a tenra idade. Essa ninguém questiona. Por quê? Porque precisa daquela vaga para poder ir trabalhar. A preocupação, muitas vezes, de muitas famílias não está na lógica da valorização da educação, mas está na lógica da valorização do trabalho. Esse é um elemento, é um fenômeno que diz muito a respeito do atual estágio da nossa sociedade. Em 1990 veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, ele traz uma ruptura, aonde ele diz que a criança não é objeto de direito, ele é um sujeito de direito. E ele não se dirige mais àquela criança que está em desvio de comportamento ou em estado de exceção, né? Aos coitadinhos ou bandidinhos, enfim, aos desvalidos. Ela vai se dirigir à criança rica, ela diz respeito à criança pobre, ela diz respeito à criança da raça que for e da classe social que ou seja. Então, isso é completamente outra coisa. É um salto muito evolutivo, só que foi um salto negociado. E isso é um outro dado importante para nós descobrirmos. O Estatuto é de 1990. Ele é fruto de uma série de negociações diplomáticas brasileiras feitas em âmbito mundial, em âmbito internacional. A ONU vinha já desenvolvendo debates a respeito da qualificação das legislações de cada país signatário sobre a qualidade das suas legislações que afetam a infância e a adolescência. Então, culminou em 1989, nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
essa convenção internacional, ela traz uma parametrização geral sobre o que se pretende para essa política de cuidado a crianças e adolescentes. Então ela traz, inclusive, a terminologia de crianças e adolescentes, ela traz genericamente dizendo, olha, todo país signatário aqui da ONU, que assinou esse documento, que construiu esse documento, e o Brasil foi um dos protagonistas desse documento, deverá entender, deverá ter na sua legislação e na sua prática, não misturar adolescentes que ora estejam sofrendo intervenção do Estado, estejam internados por uma questão de conflito com a lei, com adultos. Muito legal ler essa convenção, porque ele é o avô do ECA, ele é o pai do ECA. Se você for, você consegue entender o ECA bastante a partir dele. Ele traz também que princípios. Não se pode envolver crianças em guerras, em conflitos armados, em hipótese nenhuma, nem adolescentes. Não posso dar arma para adolescente. E antes da convenção, que foi mundial, mas é uma negociação de anos, nós também tivemos em 1988 a Constituição da República. Então vejam só, em 88 vem uma construção, vem uma Constituição da República, um novo pacto social brasileiro que rompe com a lógica do Estado centralizador, que vai mandar em tudo e em todos, sem perguntar a ninguém o que é melhor, o que é pior, e que vai definir e decidir a vida de todo mundo. Nós temos com isso a criação das nossas redes de proteção, do nosso sistema de garantias de direito, né? Nós temos o reforço da harmonia entre os poderes, da convivência harmoniosa entre os poderes. Nós temos a criação dos conselhos de direitos, que estão lá elencados na Constituição da República. Então ali já foi dado o start, 1988. 1989, coadunado com a lógica da Constituição, na verdade vice-versa, vem a Convenção Mundial dos Direitos da Criança. E, posteriormente, um ano, olha como fomos rápidos, um ano depois, 1990, usando a lógica da Constituição, usando a lógica da Convenção Mundial dos Direitos da Criança, vem o Estatuto da Criança e Adolescente, dizendo, lá estão as parametrizações que foram dadas para o mundo, e aqui no Brasil vai se aplicar deste jeito. Isso é o Estatuto. E o Estatuto vai dizer que a criança e adolescente é um sujeito de direito, independente da idade. A criança, ela é bebê de colo, ela tem todos os direitos que estão lá no artigo 4. Até o de ir e vir. Só que a lei, o Estatuto, ela faz uma ressalva. Ela diz o seguinte, está lá, ele é detentor de todos os direitos, porém, né, tem que ser respeitado o seu estágio peculiar de desenvolvimento. Ele tem que ser considerado como um ser humano que é detentor de direitos, porém está no estágio diferenciado de desenvolvimento psicológico, emocional, físico. Por isso que eu não vou deixar uma criança de 3 anos, de 4 anos, ir para onde ela bem entender, pegar a rua e sair andando, porque ela não tem condições ainda, né, de se resguardar, inclusive. Vai na frente de um carro, então ninguém vai fazer isso. Então, obviamente, que você não está ferindo um direito ali do ir e vir, da liberdade. Mas essa criança continua sendo detentora do direito à dignidade. Continua tendo direito à convivência familiar comunitária. Então, muitos pais, quando vão se separar, querem discutir a guarda da criança. Hoje até, inclusive, a lei, ela leva, né, ou ela tendencia que seja feito guarda compartilhada, mas se porventura isso não for possível, para se evitar a alienação parental, muitos pais dizem assim, mas é o meu filho, eu tenho direito de vê-lo. Não, não é você que tem direito, é a criança que tem direito ao seu convívio. E outra quebra de paradigma enorme é a doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral, ela traz o seguinte, que a lei é para toda criança e para todo adolescente brasileiro. Todo. Se é rico, se é pobre, não importa. E todos, a família, a sociedade, o Estado,
devem proteger essa criança. Então, também quebra aquela lógica de que, o filho é dele lá, ele pode bater, né? Deixa ele educar. Numa sociedade que mata uma criança por hora no sistema de vigilância e notificações da saúde em relação à violência contra criança e adolescente, há muitos anos permanece um dado estatístico apontando que morre uma criança assassinada, morte violenta, por hora no Brasil. Por hora no Brasil. Isso na época do Menino Bernardo já era uma realidade. Só que antes do Menino Bernardo ninguém discutia, porque normalmente essas crianças eram negras, eram pardas e eram pobres. A partir do momento que pegou uma criança branca de uma família de classe média alta, ficou icônico. Também algo que diz algo a respeito da nossa sociedade. A gente só discute sobre aqueles que são visíveis. Os invisíveis a gente não discute. E o que é o sujeito de direito? Então, o sujeito de direito é aquele que é detentor de direitos. Normalmente, direitos fundamentais. No caso da criança e adolescente, são aqueles direitos arrolados lá no artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever da sociedade, do Estado, da família, né? A família, que tem que prover o direito à dignidade, à convivência familiar comunitária, direito à cultura, ao lazer, ao esporte, à vida, à saúde, à liberdade e por aí vai. Só que temos que lembrar, como foi dito na jornada 1, que direito, neste caso, esses direitos são direitos inalienáveis. Nem o próprio jovem, né, a própria criança, o próprio adolescente, pode abrir mão do seu direito, conforme o artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ele é um sujeito agora, não é mais objeto. Ele não pode dispor, abrir mão. Não quero meu direito à educação, vou gazear a aula. O Estado tem que intervir. E nós temos um mecanismo de rede para isso, já incorporado, já pronto para esse tipo de ação. Já temos mecanismos de intervenção estatal. A escola é obrigada, ela tem que fazer um sistema de informação, ela preenche lá tantas faltas sequenciais. O sistema mesmo, automaticamente, a partir de tantas faltas, já vai emitir um aviso ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. E aí o Conselho Tutelar já começa a rodar uma roda, começa a acionar os organismos dessa rede de proteção à infância para sanar essa questão. Isso é só um exemplo, mas muita coisa pode vir. E por fim eu vou terminar esse vídeo agora com uma última consideração sobre a questão do protagonismo infanto-juvenil. Muita gente acha que é frescura, né? Eu chamar para participar do CMDK e de outros órgãos e de outras decisões e debates sobre as políticas públicas, crianças e adolescentes. Não tem como eu considerar como sujeito se o sujeito não pudesse se manifestar. Robson, mas uma criança, ela não tem a maturidade, ela não sabe nada de mobilidade urbana, por exemplo. Ela pode não ter o verniz, saber os termos técnicos, as legislações que falam a respeito de mobilidade urbana. Mas ela tem algo a dizer sobre os ônibus, porque ela pega ônibus. Ela tem algo a dizer sobre as calçadas, porque ela anda nessas calçadas, ela brinca nessas calçadas, que podem ser seguras ou inseguras. Ela pode falar sobre as praças. Ela pode falar sobre a falta de programas e projetos socioculturais, porque ela está à toa na rua. Ela pode falar muita coisa. Basta a gente se dispor a ouvir. Por isso que o Conanda tem volta e meia parametrizado, né? Já fez várias resoluções, já fez a resolução falando sobre o protagonismo juvenil, que os conselhos têm que ter nas suas composições e nas suas ações envolver crianças e mobilizar crianças e adolescentes
a discutir, a se apropriar da sua sociedade. É com eles que a gente vai dar o salto evolutivo.